Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro tópico dessa live com o professor Abimael. Eu não sei se você conseguiu pegar já a primeira e o segundo tópico. Se não, eu vou deixar aqui os links, queridos, dos vídeos aqui na caixa de informação, tá bom? Para que vocês acessem. Teve conteúdo muito importante para quem dá aula aí para o Ministério Infantil e também para os pais que têm os pequeninos e não sabe como introduzir a palavra de Deus aos corações deles, que são tão pequeninos, e talvez tem muitos pais até que pensam que não precisa, mas precisa sim, tá bom? Então, eu te convido a assistir o primeiro tópico e o segundo que nós fizemos aqui no canal. Então, eu deixo o link aqui para vocês, tá bom? Outra coisa, caso vocês queiram e tenham curiosidade em conhecer o material da editora AB Visual, também vou deixar o link aqui para vocês, até para adquirir. Não, gente, é sério, os valores são super bacanas e tem um conteúdo, uma infinidade de conteúdo para todas as faixas etárias. Eu convido você para entrar no site e conhecer também. Queridos, esse convidado é o professor Abimael, é um amigo nosso de anos e nós conhecemos a trajetória dele, o quanto ele realmente se preocupa com o evangelismo, começando até com os seus filhos. É um testemunho maravilhoso, por isso, mais uma vez, te convido para assistir o primeiro tópico, tá bom? Algumas pessoas podem falar sobre a imagem do vídeo, então já quero também dizer para vocês que a imagem não está muito boa, porque eu estou gravando pelo notebook, então deu assim uma imagem muito ruim na minha parte, mas do Abimael, na explicação dele, está ótima a imagem, então fica aí com a gente até o final, tudo bem? Então vamos chamá-lo, professor Abimael. Olá! Olá, olá Sara, olá irmãos e irmãs queridos, alegria estar com vocês. Uma honra, mais uma vez, tê-lo aqui conosco, e hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Estou curiosa e eu vou deixar essa parte, então, todinha com você. Fique à vontade. Tá, joia então. Vamos aproveitar os próximos minutos então para falar sobre o que acontece quando a criança recebe Jesus. Aqueles ensinos que nós queremos tanto que elas coloquem em prática na vida dela. Primeiro, reforçando a nossa fala do final do segundo vídeo, que é a nossa preocupação prioritária. O Adam até usou uma palavra importante lá no segundo vídeo, que é primordial, não é? Que é a experiência da conversão. Muitos pais ficam frustrados porque os filhos estão sendo educados na igreja, em casa, ensinando os princípios cristãos, ensinando como se comportar como cristão, ensinando o que é reverência, obediência, temor a Deus, o que Deus espera deles. E eles não parece que não estão correspondendo, não estão entendendo, ou parece que é um assunto para uma outra faixa etária que eles não são capazes de colocar em prática. Na verdade, irmãos, um dos principais motivos porque uma criança não consegue obedecer, não consegue vencer o seu pecado, o primeiro motivo é porque ela pode não ser salva. Então, por isso nós fizemos o vídeo 2, a parte 2 dessa live, com a irmã Sara, focando no evangelho para a criança ainda bem pequena. Uma vez que a criança recebeu a Cristo, teve essa sua experiência de depositar a sua fé no Senhor Jesus, que ela já sabe que ela não vai conseguir ser boazinha pelos seus próprios esforços, mas porque agora ela é filha de Deus, ela tem o Espírito Santo habitando nela, tem o poder de Deus na vida dela, e ela precisa ser doutrinada, ensinada que agora ela pode confiar no Senhor para vencer o seu pecado. Então é o processo de santificação e de crescimento, amadurecimento espiritual e dar frutos, não é? É a sequência o que vem depois. É aquilo que quando nós apresentamos a mensagem da salvação, nós falamos na página verde do livrinho Sem Palavras. Inclusive, nós temos um cântico que vai mencionar todas as cores, e nós vamos, então,
já pensando na criança salva que quer testemunhar. O primeiro passo de desenvolvimento espiritual para a criança que recebeu Jesus é testemunhar para os outros, contar para os outros que ela agora é filha de Deus. E ela pode fazer isso já falando do amor de Cristo, usando também esse método das cores ou da mensagem da salvação, que é o 1, 2, 3, 4, 5, usando as mãos. Deixa eu pegar aqui o meu visual, ele está aqui à mão, ótimo, vamos lá. Assim, com o cântico. Ai, que lindo! Olha só, fiz a mão Amei! bem. Então, esse cântico foi feito lá na Argentina, em um evento lá, evangelizando crianças nas praias. Então, a gente cantou bastante, evangelizamos muitas crianças de todas as idades, só que era feito de papel, então a areia molhada estragava. Quando eu voltei para o Brasil, então, eu procurei fazer de um material estofado, dublado, papável e relavável, para ser usado muitas vezes. Por quê? Porque a mensagem da salvação precisa ser cantada vez após vez, e isso é algo que a criança precisa aprender desde o começo. Você foi salvo, você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, esse é um privilégio que você precisa compartilhar com os outros. Eu vou mudar de mão aqui, que é para ficar mais fácil, já que eu sou canhoto. Vamos lá, então. O cântico é assim: 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês, que eu conto para vocês. E a segunda parte: Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu recebo, estou crescendo. E eu conto mais uma vez, e eu conto mais uma vez, só que agora no ritmo certo, que é assim: 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês. Repete, que eu conto para vocês. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E eu conto mais uma vez, e eu conto mais uma vez. É uma história para ser contada e recontada. Se a criança já recebeu o Senhor Jesus, ela tem 4 anos, 5 anos, ela já deve ser uma testemunha. Ao receber Jesus, ela se torna automaticamente uma testemunha. E isso precisa ser ensinado. A criança precisa ser doutrinada. Ela não tem a opção de falar de Jesus. Ela tem o dever de depender de Jesus e saber que, ao testemunhar do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, irmã Sara, a criança precisa ser ensinada a falar de Jesus para os outros e o como também. Aqui nós temos as cores do livro sem palavras e as palavras principais. Deus me ama. Falar a coisa mais importante sobre Deus. Sobre mim, eu sou pecador e eu estou distante de Deus por causa do pecado. Cristo morreu por mim. Ele resolveu o problemão para que eu possa desfrutar do amor de Deus. Mas tem uma parte que é comigo, a apropriação da salvação. Dizer para a criança: fale para o seu colega, você precisa receber Jesus na sua vida. E como é que eu faço isso? Diz: Deus, obrigado porque o Senhor me ama, mas eu sei que eu não posso desfrutar do teu amor porque eu sou pecador. Obrigado porque o Senhor me ama tanto que o Senhor já resolveu esse problema para mim quando mandou Jesus para me salvar. Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. E eu agora quero receber o Senhor Jesus na minha vida, para passar o resto da vida andando com o Senhor e crescendo, te conhecendo cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Precisa ser ensinado, precisa ser treinado, não é? Essa mensagem pode ser, a criança pode começar explicando, só memorizando João 3,16, como seu filho aprendeu aí com os 2 anos de idade, não é? E ela já pode, então, ser uma testemunha, porque João 3,16 tem todo o evangelho. E, então, você diz: olha, esta é a Ame. E ela não sabia nada de Deus, mas ela aprendeu a coisa mais importante, que Deus a ame. Deus a ama. Deus ama a Ame e Ele ama as pessoas do mundo todo, porque a Bíblia diz: mas nós não podemos desfrutar do amor de Deus porque estamos separados dele por causa do nosso pecado. E o Adam sabe bem disso, porque como você e eu, ele não consegue fazer a coisa certa. Mas Deus ama o Adam e ama você também. E assim por diante. Com frases explicadas, uma criança, mesmo bem pequena,
pode se tornar um evangelista e falar do amor de Deus para os seus coleguinhas. Muito bem. Então, para falar de Jesus, ela precisa ser treinada. Tem aquela pulseirinha que as crianças usam também, só com as cores, as continhas com as cores. Precisam de algum método que aprendam a falar de Jesus para os outros. Mas não só a mensagem da salvação. A criança precisa crescer, para crescer espiritualmente, tem uma série de ensinamentos, de doutrinas bíblicas, de princípios bíblicos, nos quais ela precisa se desenvolver. Ela precisa, além de memorizar versículos que fundamentam a sua fé, que são base para a sua fé, que a ajudam a não duvidar de certas verdades bíblicas, ela também precisa, ao contarmos histórias para ela precisa entender como Deus age na vida dela naquela área. Quando estamos lá, por exemplo, contando uma história, vamos aqui, eu tenho algumas luvas, ainda pensando nos maternais e pré-escolares, algumas luvas de histórias sobre fé em Deus, confiança nele, como a luva que conta a história da fornalha ardente. Essa luvinha foi criada por uma irmã, assim como você também já me pediu lições exclusivas, uma irmã do Brasil para Cristo, me encomendou a história da fornalha ardente para usar num programa especial para prevenir as crianças na época de Cosme e Damião sobre não ceder à tentação das balinhas de Cosme e Damião. E essa é a história. Então, você vai contando a história e vai colocando na mão da criança ou das crianças e vai dizendo uma frase, aquela frase de repetição. Mas eles não se ajoelharam. Todos se ajoelharam quando tocaram as trombetas, mas eles não se ajoelharam porque eles não se importavam com a opinião, porque a opinião das pessoas e o que as pessoas iam dizer e fazer com eles não era mais importante do que o Deus deles. Muito bem. E o rei se zangou, o rei ficou muito bravo, mas eles não se importavam porque o rei ficou bravo ou porque ia castigá-los, porque eles temiam mais a Deus do que ao rei. E então, eles foram jogados na fogueira, eles foram castigados, mas eles aceitaram o castigo e Deus os livrou, porque eles confiavam no Senhor. E o rei não entendeu. Deus os livrou. Como pode? Quando você confia no Senhor, ele às vezes vai permitir que você passe por situações difíceis, mas vale a pena confiar no Senhor, porque ele é fiel e ele é um Deus confiável. É melhor você temer a Deus do que temer do que as pessoas vão fazer. Isso foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E por isso o próprio rei depois glorificou a Deus e reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E agora a criança vai repetir. Só que na hora de explicar, aplicar, eu criei uma outra luvinha para contação de história, que é a luvinha de expressões. Já mencionei para vocês no vídeo anterior sobre aquelas 5 criancinhas. A Amy, que fala do amor de Deus, o Adam e logo a Cris, o Salvinho e a Vivi, não é? Aqui nós temos a Vivi para explicar sobre crescimento espiritual. E então, aplicações práticas. A Vivi estava, mãe, eu não quero ir para a escola, porque todos os coleguinhas ficam me chamando de santinha e não sei o quê. Elas não querem brincar comigo porque quando elas falam palavrão eu digo que Deus não gosta. Aí elas ficam lá, Deus não gosta, Deus não gosta. Não. E às vezes eu fico triste. E então a situação, com a sua aplicação, e o que nós vamos fazer a respeito? 16 expressões diferentes. E você pode contar qualquer história, ou lição objetiva, ou aplicação, usando as expressõezinhas. Quando a criança é pequena, tudo que você ensina, você já sabe, né, Sara? Tudo que você ensina, você tem que explicar, dizer para ela o que aquilo tem a ver com a vida dela, e você tem que aplicar como é que ela vai praticar aquela verdade. E dar exemplos
desafiá-la a uma conduta em determinadas áreas. E as historinhas objetivas, as aplicações objetivas, nos ajudam nisso. Por isso eu criei os kits de expressão de luvinha assim, e quando você está numa sala, isso é no contexto de grupo pequeno, ou falando pessoalmente para a criança em casa. Mas, olha só, para as crianças maiores, ou para grupos maiores, ou um ar livre assim, eu criei o flanelógrafo de pescoço, e então nós podemos usar os kits de expressões assim para grupos maiores. Nós temos o Adam aqui, e nós temos a carinha. E podemos usar qualquer expressãozinha que temos, novamente, 16 expressões do Adam, assim como temos na luvinha, temos para contar essas histórias, fazer aplicações para a vida pessoal dela. Muito deles. Nosso tempo, infelizmente, já está terminando, e nós ainda nem mencionamos, eu só queria mostrar aqui rapidamente, eu deixei separadinho aqui, vamos lá. Opa. E para os maiores, nós temos muitos temas bíblicos. A Bíblia é cheia de ensinos para todas as áreas da vida. A criança vai descobrir muito cedo que lutar contra o pecado é uma verdadeira batalha. E então nós criamos esse personagemzinho aqui com esse propósito, o soldadinho. Eu acho que esse aqui você tem, ou pelo menos conhece, não é? Ou não tem também? Conheço e tenho. Que legal. Então, você vai falar sobre as peças da armadura e o que cada uma delas tem a ver com a defesa da fé ou a proteção do cristão, o desenvolvimento espiritual. Não, assim como uma planta não cresce, não se desenvolve sem ser devidamente cuidada, adubada, aguada, cuidada realmente, a criança também não vai se desenvolver espiritualmente, vai continuar imatura. E nós queremos que elas cresçam e deem frutos, porque essa é a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Precisamos ensiná-las, precisamos de materiais, ferramentas e conhecimento adequado, tanto da criança, das suas habilidades potenciais, características próprias da sua faixa etária, adequar então a linguagem e, com um bom conhecimento bíblico, bom ensino bíblico, ensinar essas crianças usando esses meios chamativos como vamos orar? Então eu criei o oracinho. É hora de orar? Então vamos falar com Deus. Lindo. Para cada momento do ensino, nós podemos usar algo para chamar a atenção. Se nós chamamos a atenção para o assunto de forma apropriada, nós criamos o interesse, então, pelo assunto e usamos um visual que tem a ver com aquilo que está sendo falado naquele momento, então nós temos a atenção, nós temos a compreensão e, como resultado, nós vamos ter a retenção. É para isso que servem os recursos visuais, para isso eu me dedico, criando ferramentas para você, pai, professor, professora, educador cristão, para pessoas como você, Sara, que vivem para comunicar as verdades de Deus para os pequeninos. E eu espero que essas ferramentas e tantas outras que temos aqui sejam úteis. Amém. Talvez só mencionando que nós vamos continuar falando ainda sobre o crescimento espiritual, mas agora pensando em missões, que é um outro assunto de desenvolvimento espiritual, mas é um tema mais específico, e alguns visuais e ferramentas para se comunicar alguns ensinos bíblicos específicos em datas especiais. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo, que será o quarto da nossa série. Então, é isso aí. Obrigada, professora Abimael, por mais esse tópico maravilhoso. Pessoal, estou deixando o link do site do Abvisual, queridos, aqui na caixa de informação, para vocês acessarem e conhecerem. Não tem só essa riqueza que ele mostrou aqui, tem muito mais para todas as faixas etárias, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou em contato com a editora do Abimael, que eles estão prontos, são super educados, prestativo, qualquer dúvida vocês deixam lá no site que eles respondem para vocês, tá bom, queridos? E não é à vista, eles dividem também, né? No cartão de crédito, fazem boleto bancário. Tranquilo. Não é? Então, assim, pessoal,
há uma facilidade muito grande hoje em dia de adquirir esses materiais, coisas que quando eu comecei no Ministério Infantil, eu comecei em 2001, eu não tinha tanta facilidade assim. A própria internet, né? Nós não tínhamos esse acesso todo, né? Essa modernidade maravilhosa que veio nos ajudar na tecnologia. Então, peço que vocês aí interajam com a gente, não perca o próximo tópico, será o último, já estou triste, mas não perca aí, queridos, nós vamos falar um pouco sobre missão, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.